Estamos de volta aqui no Prêmio News e como você já sabe, neste bloco trazendo mais informações e entrevista para você. E eu estou com ela, a doutora Cíntia, direto de Mônaco. Seja bem-vinda. Olá, como vão todos? Depois de um espaço aí sem a gente falar de saúde, um pouco a gente voltou, né, com boas novidades do Congresso Mundial de Mônaco, agora sobre longevidade saudável e estética. Bom, então o tema é esse, né? Longevidade, saúde. Quais são os fatores, né, que prolongam essa situação? E eu tenho certeza que você trouxe aí novidades pra gente, né? O que é interessante é que foi um encontro médico mundial. Lá a gente tinha mais de 10 mil médicos para discutir e comprovar de forma científica como que a gente pode ser longevo e saudável, que é o mais importante, né? Ter longevidade, mas vivendo bem, com qualidade de vida, com força muscular para fazer o que você precisa fazer, até para suas atividades diárias. Isso foi bem interessante, isso foi mais importante. Bom, então vamos começar aí. Quais são os pilares, né, para a gente poder dividir aí para o pessoal de casa entender os fatores? Os pilares da longevidade saudável, né? Isso é uma coisa que a gente discute bastante e que já tem bastante trabalho científico publicado, comprovando que a gente precisa dormir bem, a gente precisa ter uma forma de relaxamento, a gente precisa comer bem e praticar atividade física. Seriam esses os pilares básicos. Parece simples, né? Parece simples dizer assim, você tem que dormir, comer, relaxar e fazer atividade física. Mas quantos de nós não faz isso no dia a dia? Isso hoje é comprovado cientificamente. Então a gente precisa respeitar o ciclo fisiológico da vida, o ciclo que chama ciclo circadiano. A gente dorme no horário que tem que dormir, respeita o horário de dia e noite, sol e lua. A gente tem que ter um período de relaxamento, onde a meditação está comprovadamente, do ponto de vista científico, relacionado com a longevidade. Então tem que ter um momento onde você precisa estar com a mente livre das preocupações diárias, para que isso seja com uma forma de recarregar suas energias. Atividade física, por mais incrível que pareça, a atividade física, em qualquer momento da vida, é muito importante. Se você não pratica, comece. Os benefícios estão bem estabelecidos hoje do ponto de vista científico. Quem pratica atividade física vive mais e vive melhor. Então a gente não está falando aqui de doença, a gente está falando de promover saúde, o que é bem diferente, né? Então, se a gente promove a saúde e tem longevidade saudável, é fantástico. Quantos anos eu vou viver tendo qualidade? A atividade física promove um restabelecimento de massa magra, de força muscular, que vai ser perdido com a idade. E o que leva muita gente a perder a capacidade de cuidar de si mesmo. Como tomar um banho sozinho, se sentar, parece estranho, mas a gente que tem, né, a força para sentar e se levantar, para amarrar um sapato. Então, se você pratica atividade física, independente da idade, a partir de qualquer idade, tem benefício comprovado. Então, a gente precisa fazer atividade física. E é importantíssimo a alimentação. O que foi muito discutido, muito assim, em várias sessões, com muitos médicos presentes, é a questão da alimentação. Hoje, a restrição calórica é uma coisa imprescindível na longevidade. Então, a obesidade pode ser uma forma de desnutrição, é uma forma de desnutrição, e é uma forma de morrer precocemente, pelas consequências metabólicas que isso traz. Então, a restrição calórica foi falada em várias situações, Então, comer menos realmente é viver mais. Recapitulando, o que seria então a longevidade saudável? Seria dormir bem, né? Dormir o seu ciclo de 8 horas diárias, respeitando o horário do sono, que não pode ser nem muito tarde, nem acordar tarde, nem dormir tarde, por volta das 10 horas da noite, acordando aí às 6 da manhã, está perfeito, é um ciclo bem compatível. O pessoal que troca a noite pelo dia vai ter um probleminha mais lá pra frente? Por exemplo, até no trabalho, né? Às vezes tem um turno diferenciado, isso vai acarretar? Sim. A gente sempre orienta que se você tem um turno de trabalho diferente do natural, que isso seja só uma etapa e de pouco tempo. Porque você tem uma alteração hormonal importantíssima que vai impactar na sua vida no longo prazo. Vai modificar.
Então, respeitar o ciclo do sono é importante. A vida moderna trouxe os turnos, né? Exato. Mas o organismo não tem turno. O Ele ser humano não tem sempre se turno. mantém. Na verdade, mudando, assim, ele até tem turno, mas o turno tem que ser respeitado, o dia a dia e a noite a noite. O dia é para trabalhar, a noite é para descansar. E isso é o reparo real. E nesse reparo, o mindfulness, né, que é a mente livre, a mente tranquila, a mente relaxada, que é muito importante. Paralela a isso, alimentação saudável, que passa muito, muito longe do alimento industrializado. O que se preconiza hoje é alimento orgânico. É difícil, mas a gente precisa buscar o alimento orgânico. E dentro dos alimentos, passar longe, muito longe dos açúcares. Sem negociação, Camila. Você não tem que negociar. Ah, eu vou trocar o açúcar pelo adoçante porque o açúcar é pior. Não, não é. A gente não tem que negociar. Açúcar não tem que existir na alimentação saudável. O açúcar, ele é prejudicial à saúde. Ele é um agente altamente inflamatório. Ele é causa hoje de muitas doenças, como por exemplo artrites. A gente tem osteoartrites. Ou se não é o causador direto, ele é quem piora o sintoma. É o ferrugem, né? Como você sempre diz. Eu sempre cito, né, aqui. Quando a gente fala assim, o açúcar é o ferrugem do corpo, e é verdade. E é verdade. Ele vai grudando, a molécula vai grudando e vai inflamando e vai enferrujando todo e todo mundo. Então, açúcar é ruim. Ah, e o que eu faço? Eu troco? Não, você não precisa trocar. Você precisa se desintoxicar. E em média, em 3 semanas, as papilas gustativas deixam de precisar do açúcar. Você sabe quantas vezes um hábito, se repetido for, torna-se constante? Não. 18 vezes. Não É muito, interessante, hein? né? Imagina que se você fizer 18 dias, e vai dar mais ou menos as 3 semanas que eu acabei de citar em relação às papilas, esse hábito torna-se incorporado. São coisas que você vai fazer no seu dia a dia sem planejar. Você não acorda, vai, escova os dentes, toma o seu banho. Isso não é pensado, então isso é um hábito, né? O hábito é uma atitude que você toma repetidamente sem ter que planejá-la. Como você disse, eu tenho o hábito de comer doce. Isso está incorporado por uma atitude sua diária. Então vamos lá, começar a retirar esse hábito, é transformá-lo em uma coisa pensada e planejar para que ela ocorra. Se você fizer isso 3 semanas seguidas, esse hábito fica incorporado a você e você deixa de fazê-lo. Então, gente, açúcar é viciante. Extremamente. Muito. A gente discute e se compara com drogas pesadas. Do ponto de vista bioquímico, eu estou falando. Então, o desejo pelo doce é semelhante a quem tem vício em algum tipo de droga. Seja a nicotina, seja o álcool, seja a cocaína, enfim, né? E se você começar no açúcar é mais fácil, nas outras drogas é mais difícil, mas é mais fácil você ter o hábito de não usá-lo, ou você ir diminuindo a dose diária que você usufrui desse mau hábito que vai te trazer prejuízo. Isso é o mais importante. Então, olha que coisa fantástica. 18 vezes repetindo a mesma coisa, ela passa a ser um hábito, seja bom ou seja ruim. Por que não trazer um hábito bom para a vida e tirar um ruim? O paladar ele vai se acostumando também, né? E depois você até acha estranho quando você ingere, né, um açúcar ou algo muito... Até o refrigerante, nós estávamos conversando, por um bom tempo eu fiquei sem tomar refrigerante, depois que eu tomei, nossa, como é doce, como que a gente mata a sede aí, com algo tão doce, né? Olha aí, ela mesma citou o exemplo, tomava refrigerante, não toma mais, graças a Deus, isso é perfeito, né? Eu fiquei muito feliz de saber dessa notícia. Ela passou a não usar por uma promessa, né? Eu não vou tomar isso, não quero me sacrificar em não tomar, que na verdade não foi sacrifício, foi benefício, né? Uma troca de palavra aí. E hoje ela se sente mal quando sente aquele sabor. E é isso. Assim é um hábito, por exemplo, eu durmo até tarde, mas eu posso trocar isso por uma atividade física. Por que não fazer atividade física? Pense que se você fizer 18 dias seguidos, no 19º dia você vai precisar dessa atividade física. Que bacana, o corpo já vai incorporar. Na atividade física, mostra-se benefícios a partir do 3º mês já no corpo. E não é só qualquer tipo de atividade física. Hoje se sabe que você tem que ter uma atividade física que mexa tanto com a parte respiratória, que chama o aeróbico, né? Seja aquele que te movimenta, quanto com a parte muscular, o que vai te dar força física, né? Seria a musculação. Ah, mas eu não tenho como fazer musculação. Ah, senta e levanta da cadeira. Tá em casa, pega aquele
O arroz, 1 quilinho de arroz, levanta o pezinho, dá para fazer. Troca o elevador pela escada, isso é tão importante. E se você basta apenas 20 minutos por dia de atividade física, nos 7 dias da semana, que você vai ter o benefício da longevidade. Olha, nem precisa tanto, né? Às vezes a gente imagina ficar 2 horas na academia, mas às vezes é só mudar o hábito dentro de casa, né? O elevador, ir na padaria a pé, não de carro. Exatamente, trocar o carro pelo pé, né? Ir a pé, fazer suas coisas mais a pé e praticar mesmo o hábito de se mexer, porque nós somos uma engrenagem. E como toda engrenagem, um dia enferruja. O que a gente busca na longevidade é enferrujar o menos possível para ter a capacidade. Você imagina você na fase da melhor idade, né? Hoje a gente já tem os longevos de 80, 90 anos. Você tem a capacidade de carregar sua mala, colocar ela dentro do ônibus na parte mais alta, subir a escada sem necessitar de ninguém, tomar o seu banho sozinho. Eu não estou falando de coisas absurdas, eu estou falando de coisas que restringem a pessoa, que até deixam a pessoa acamada em casa por problemas que seriam facilmente resolvíveis com hábitos adquiridos precocemente. Ou, se não adquiriu, comece a adquirir. Porque mesmo nos pacientes que têm, há quadros de reversão. Lógico que depende do grau, mas há quadros de melhora. Hoje, sabe o que se pratica? O paciente oncológico, que é aquele paciente que tem câncer, já se pratica, já se orienta a atividade física para o paciente oncológico. Sim, como forma de melhora na qualidade de vida. Ainda que esse paciente tenha uma expectativa de vida curta pela própria doença que tem, porque a gente sabe que alguns cânceres são na maioria das vezes, muito arrastados, mas que durante o percurso da doença ele tenha vida boa, vida com qualidade. Melhoram as dores, melhora todo o prognóstico da doença, casando apenas a boa alimentação com atividade física. E se junto com isso meditar, relaxar e pensar na vida, melhor ainda. Bom, perfeito. Então já temos então o segredo aí da vida mais saudável e mais uma longevidade, né? Uma vida um pouco mais saudável e de forma correta, né? Não é também só esticar ali a vida, também com saúde, né? Também com força de vontade, aquela vida, né? Aquela vontade de viver, né? Sim, com vontade de estar ali, né? De participar, de pertencer a um ambiente social que você tá enquadrado. Porque as restrições deixam a pessoa mais deprimida, né? Elas se restringem, elas se trancam muito. E a sensação de pertencimento é muito importante para a felicidade. E a felicidade gera longevidade. Então, uma coisa está ligada à outra. Não tem segredo, né? Então, vamos lá, comer bem, dormir bem, relaxar e fazer atividade física. Os pilares da vida moderna, os pilares da longevidade saudável, que são muito contra o que a vida moderna prega, né? Não precisa ser fitness, precisa andar, precisa praticar, precisa comer bem, restrinja bastante açúcar, relaxe, durma no horário e pense em uma coisa que te deixe com a mente relaxada. E faça isso por 18 vezes e tá tudo certo. A partir de 18 vezes vai ser uma obrigação, uma necessidade do organismo e tá tudo bem, e que isso seja um hábito constante, né? Bom, doutora, muito obrigada, nosso tempo acabou. Próxima semana, traz mais novidade aí pra gente, mais temas sobre saúde. Muito obrigada. Conversar mais sobre saúde. Obrigada a todos, boa semana, cheia de saúde, sem açúcar, hein, gente? Atividade física, meditação, sono e boa alimentação. Obrigada. Bom, o Prêmio News fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Eu espero você na próxima edição. Até lá!